Meninas, meninos, olá! Ontem aconteceu a nossa prova do Enem. Eu gostaria de bater um papo com vocês acerca do desenrolar da prova, do ponto de vista dos conteúdos que foram trabalhados na minha área de geografia e no que diz respeito ao andamento, à organização da prova do Enem. Eu diria então que nesses dois quesitos o Enem tomou pau. Eu diria que a prova do Enem foi uma prova de razoável qualidade, eu diria que uma prova de boa qualidade, uma nota 9 para o conteúdo da prova do Enem. E em termos de organização, nota 0. Então o Enem não teve média de aprovação. Eu diria que essa nota 0 está relacionada, entre outras coisas, a, primeiramente, o Enem ter feito overbooking com os alunos. O que é overbooking, para quem não sabe? Tirei aqui do site da ANAC, isso acontece em eventos, overbooking acontece em hotéis, mas acontece frequentemente no sistema de transporte aéreo de passageiros. Segundo a ANAC, nós temos overbooking é a reserva pela empresa aérea de número superior de bilhetes em relação à capacidade de assentos da aeronave. Essa prática é utilizada por empresas aéreas de todo o mundo, visando evitar prejuízos ocasionados pelos passageiros no-show, passageiro que não aparece, ou ainda decorrente da acomodação de passageiros provenientes de voo anterior cancelado. Então, você compra a passagem aérea, mas na hora que você chega lá não tem espaço na aeronave, porque tinha mais passagens à venda do que assentos na aeronave. Foi o que aconteceu com vários alunos do Enem, chegaram para fazer a prova e foram notificados de que eles não poderiam fazer, tendo em vista a sala já ter atingido a lotação, o que mostra que as críticas que estavam sendo feitas pela Procuradoria-Geral da União, a DPU, em relação ao desenrolar da prova do Enem eram verdadeiras, tá certo? Mais ainda, os alunos relataram na imprensa, os meus alunos me relataram que eles que fizeram a prova, que não sofreram com o overbooking, estavam em salas que tinham um nível de lotação acima do desejado, que tinham um distanciamento dos alunos abaixo do desejável, tá certo? Então, de fato, a DPU tinha razão na incapacidade do INEP organizar a prova nestas condições, tudo bem? Ainda mais problemas relatados pela imprensa. Numa localidade do Nordeste, uma aluna não fez a prova, segundo o site G1, porque havia um espaço fechado, sem ventilação e com ar-condicionado ligado. Né? Todas as condições que os médicos sugerem são as mais adequadas para o atual cenário de pandemia. O ministro, então, nos declarou ontem que o Enem, na edição de 2020, realizada no dia de ontem, foi vitorioso. Disse o ministro que o Enem foi vitorioso. Talvez tenha sido. Eu acho que o Enem foi, do ponto de vista organizacional, uma prova lamentável, uma lástima. Detalhe, Unicamp e FUVEST não ficam muito atrás, tudo bem? Depois disso, vamos dar uma olhada sobre algumas questões da prova do Enem. Eu separei aqui para vocês, na parte de geografia, algumas questões que nós poderíamos comentar a partir de agora, bem rapidamente. Na prova amarela, tá? Estou com a prova amarela em mãos. Tem a questão 49 que trazia o Cântico da Terra de Cora Coralina. É uma questão interessante na medida em que ela trabalhava as relações de produção camponesas, né, do pequeno produtor rural, da agricultura familiar. No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre alternativa C, camponeses e uso da terra, uma questão de boa qualidade. Ainda procurando as questões de geografia, eu tenho a questão número 53, que tematizava a região centro-oeste do Brasil com um mapa. E vinha o mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta, alternativa D, a projeção do escoamento produtivo, a necessidade de escoamento de grãos da produção agropecuária e também mineral da região centro-oeste do Brasil. Avançando, nós encontraríamos ainda a questão número 56, né, com o texto sobre a Alice e a questão da geologia, a questão da localização, né, deu alternativa D, segundo os vários cursinhos, o problema dos referenciais e posição relativa. Procurando ainda as questões de geografia, é uma questão interessante, a questão de número 60, insisto, da prova amarela, tá certo? Que vinha com esse esquema de distribuição das épocas de plantio. Como o texto está se reportando, como o texto base está se reportando a uma agricultura familiar de caráter
pré-moderno, pré-científico. Então, o tempo que regula a produção não é o tempo do capital, é o tempo da natureza, como diz a alternativa D, adequação pelo tempo da natureza, as épocas de plantio e colheita que são definidas a partir de ciclos naturais. A questão número 61 da prova amarela vinha com o rio Tietê, a poluição no rio Tietê, os rios mortos devido à alternativa C, recepção de densa carga de dejetos, a incapacidade de coleta e tratamento de esgoto na região, além do lixo sólido que é jogado no rio Tietê. A questão 63 trazia o velho problema do desastre de Mariana, velho e atual, né? Mariana e Brumadinho, que ainda tem todos os desdobramentos devido à incapacidade do poder público e da Companhia Vale de superar os problemas que eles criaram na região e tematizava a questão da difusão da febre amarela. A questão 64 é interessante, na medida em que ela trabalhou um texto base que recorrentemente foi trabalhado em sala de aula agora nas últimas semanas na revisão, porque já foi de uma questão da FUVEST mais antiga, um texto de Eduardo Galeano, né, e daí vinha escrito na década de 1970. O texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pela alternativa C, apropriação imperialista dos recursos territoriais. Questão 67, sobre problema da distribuição de renda, que por eliminação o aluno conseguiria resolver. A questão 68, né, que pedia o problema do intercâmbio comercial entre Brasil e China, e a chave de resolução estava no enunciado, a resolução em longo prazo, né? Então, uma resolução definitiva envolveria o fortalecimento da pesquisa científica na alternativa D. A questão 69 sobre as estruturas de produção no campo no Brasil, né, de caráter pré-moderno, que são marcadas por uma forte heterogeneidade. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem a heterogeneidade do espaço agrário na alternativa A. A questão 71, essa questão foi de muito boa qualidade, essa questão bastante trabalhada quando eu pude trabalhar estrutura fundiária e reforma agrária com os alunos, né? Então vinha um texto base que destacava a função social da terra, né? O caráter coletivo intrínseco à questão da produção agropecuária e, portanto, relativizando o conceito de propriedade privada em uma perspectiva filosófica e uma perspectiva juridicamente válida. Os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõe-se a alternativa C, defender a desapropriação dos espaços improdutivos que não cumprem uma função social para a produção no campo. A questão 72, que trazia uma temática de cartografia. Questão 75 vinha com o toyotismo, interessante, porém conteudista, um dos problemas dessa prova. Uma prova conteudista é uma prova que valoriza o aluno de melhor preparo em escolas tradicionais. E, portanto, o aluno que tem um esforço bastante grande e estudou em uma escola de desempenho conteudístico de menor qualidade, não vai ter o melhor desempenho. Portanto, nós privilegiamos o aluno que tem mais renda e pagou uma escola que fornece os melhores conteúdos. Essa questão é conteudista, né? É uma questão relativamente fácil, mas conteudista. O toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto da crise, foi a alternativa C, a adequação da produção à demanda, eliminando estoques através do just-in-time. Aí vem outro aspecto lamentável, conteudista e de quadro natural, né? Em questões do inciso relativamente fáceis. Para quem domina o conteúdo, a questão era quase imediata, tá certo? Mas para quem não domina, não tinha nenhum recurso de resolução, é uma questão de quadro natural. No meio de uma pandemia, no meio de tão graves problemas políticos e econômicos, várias questões de quadro natural, geomorfologia, questão 77 do Rift Valley, né? Dos vales em Rift, né? na porção oriental da África, e as questões 85 e 89. Deixa eu achar aqui para vocês. A questão 89 eu já achei, sobre as áreas de minerais metálicos de escudos cristalinos, áreas cratônicas no Brasil.
e a questão 85 sobre a movimentação das placas continentais e oceânicas, né, das placas tectônicas que formam dobramentos modernos. Então, lamentável questões como estas, numa prova que deveria ser de excelente qualidade, né, e num cenário como o atual. Vejamos a questão 81 sobre os seringueiros da Amazônia, sobre o Chico Mendes. Aí sim, um tema de excelente qualidade, uma questão muito boa. Né? De acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre alternativa C, reivindicação de terra e preservação da mata nativa. Muito boa qualidade a questão. Então, os seringueiros demandam exploração econômica da área. Eles precisam explorar a borracha natural para sobreviver economicamente. Ao mesmo tempo, eles fazem extrativismo vegetal. Eles demandam a mata nativa para eles sobreviverem. E daí é uma prática típica conservacionista que se desdobra nas reservas extrativistas do Brasil do ponto de vista legal e institucional. A questão 83, sobre os povoados que ficam em áreas de solos férteis vulcânicos, deu alternativa A na maioria dos cursinhos. Como eu disse, a questão 85, sobre movimento de placas tectônicas e dobramentos modernos, na alternativa E. A questão 86, que tinha um problema, não é um problema na abordagem, né? Que ela vem em contexto de alimentos, o aluno entra no chaveamento de produção agropecuária, mas não, era uma questão sobre água e não sobre produção agropecuária. Né, da alternativa C, eficiência das técnicas de irrigação. A questão 87, sobre o problema da ação geopolítica americana combatendo focos de oposição internacionais mundiais, teria dado, na maioria dos cursinhos, alternativa B, né, propagação da organização em rede. A questão 88, né, que vinha com os problemas nas grandes cidades, né, o problema de organização das grandes cidades que é voltado às necessidades empresariais. A chave de resolução é pensar no contexto hegemônico neoliberal contemporâneo, né, nos problemas advindos do neoliberalismo, que dava resolução para a questão na alternativa E, ampliação da participação empresarial. Como disse, a questão 89, uma questão também de quadro natural. E para fechar, uma questão que não é da minha parte, né, a questão de número 90 da prova amarela, é uma questão que não é de geografia da minha parte, mas é uma questão muito bonita, uma questão que trouxe, né, como referência a produção de Tolstói, né, e o livro A Morte de Ivan Ilitch, né, e eu diria para vocês, né, fecharia com a citação de Tolstói: nas profundezas de seu coração ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. É o que talvez a gente esteja vivendo na atualidade. Estamos morrendo como sociedade. Não estamos nos acostumando com a ideia e a gente não consegue compreender. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, um parecer rápido acerca da prova do Enem de ontem, os seus erros e acertos, alguns poucos erros do ponto de vista da prova em si, muitos erros do ponto de vista organizacional. Vamos esperar que isso não se repita na próxima parte da prova, agora no próximo domingo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, como vocês sabem, é só mencionar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!